Graças a Deus, meus amigos, graças a Deus, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso, dia belo, lindo, é mais uma oportunidade das nossas vidas que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus, Divino e Amado Mestre nos concedeu. Que a Virgem Santíssima, sua Mãe, também nos guarda, protege e ilumina. Então, vamos aqui fazer um pequeno áudio. Senhor Jesus, novamente aqui reunidos em Teu santo nome, solicitamos ao Teu coração generoso e amigo que nos sustente, ampare e nos fortaleça no cumprimento das tarefas que abraçamos em Tua seara e na nossa jornada envolve a todos nós, neste momento principalmente aos companheiros que conduzirão os nossos raciocínios através das palavras amigas, que seja em Teu santo nome. Senhor, em nome dos amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que solicitamos a abertura da nossa união, das nossas mentes, nesta noite e a confraternização neste momento. Que assim seja. Amém. Unamos então a nossa mente e a nossa sintonia neste instante e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, através da sua misericórdia, que Ele acabe com esta pandemia e venha ao encontro de tantos doentes por todo o planeta que estão em sofrimento, que por causa deste coronavírus e as demais doenças espalhadas por todo o nosso planeta, prestar todo o auxílio e toda a solidariedade com as famílias enlutadas e pedir a misericórdia de Deus, de Jesus Divino e Amado Mestre, para todos quantos partiram já deste mundo. Em nome de Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Seu Filho Jesus Cristo, Jesus, o caminheiro da vida eterna, Jesus, o grande curador, Jesus, o grande filósofo, Jesus, o grande comandante deste planeta, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob a regência de Pôncio Pilatos, depois de maltratado e açoitado, chicoteado e espezinhado, foi crucificado. Já morto, ainda foi trespassado pela lança, que em sua ponta levava todo o mal do mundo, e sepultado, desceu à mansão dos mortos, e nesse tempo foi até aos confins do universo e aos planos espirituais das profundezas ou baixas dimensões, ao encontro do grande rei do mal, o encardido, o diabo, o espírito das trevas, para ele ver que Jesus, Divino e Amado Mestre, tinha vencido a morte, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde virá a julgar e perdoar e a dar sempre mais uma oportunidade aos seres físicos e seres espirituais. Por grande que seja a sua culpa, sempre será perdoado. Creiamos no Espírito Santo e na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E, meus amigos, minhas amigas, como eu disse há pouco naquele vídeo, que iria fazer este vídeo áudio, vamos lá,
para falarmos da tristeza. Pois é, que anda por este planeta fora, sempre semeando a tristeza, a agonia. Para falarmos da tristeza, pois é, a tristeza, ela nunca é convidada pelas pessoas que passam por esse processo, mas é um dos instrumentos mais eficientes da natureza para condicionar os seres humanos a se tornarem humildes e cooperativos nos relacionamentos. Quando uma pessoa que conheceu grande tristeza fica tentada a criticar ou condenar aqueles com quem não pode concordar, ou simplesmente aqueles que podem tê-lo ofendido, ofendida, muitas vezes reverte a regra geral em tais circunstâncias e, em vez de condenar, diz: Deus tenha piedade de nós. Quando encontramos esse tipo de pessoas, intuitivamente reconhecemos que estamos na presença da realidade ou a tristeza é um remédio para a nossa alma, sem o qual esta nunca seria reconhecida por muitos, sem influência fermentadora da tristeza. O homem ainda estaria no mesmo grupo dos animais, no plano inferior da inteligência. A tristeza, onde as barreiras se situam entre o homem físico e as suas potencialidades espirituais. A tristeza, ela quebra velhos hábitos e os substitui por novos e melhores hábitos, fato que sugere que a tristeza é um instrumento da natureza com a qual ela evita que o homem fique escravizado pela complacência e a autossatisfação. Devido à minha primeira e única grande tristeza, descobri o caminho para a minha alma, o que me deu uma liberdade que nunca teria conhecido sem essa experiência. A dona tristeza, ela está intimamente relacionada à emoção do amor, a maior de todas as emoções. Em momentos de desastres, a tristeza reúne as pessoas em espírito de amizade e influência. O homem, a reconhecer as bênçãos de tornar-se guardião do seu irmão, a tristeza branda a pobreza e embeleza as riquezas reveladas muitas vezes apenas pela tristeza. Elas são tão grandes e tão variadas que é possível muitas vezes fazer um inventário delas. A capacidade para a tristeza em si, ela é evidente de profundas qualidades espirituais. A tristeza, ela força o homem a fazer um inventário introspectivo de si mesmo e com isso pode até descobrir a cura para todos os seus males e decepções. A tristeza apresenta os benefícios da meditação e do silêncio, durante os quais forças invisíveis podem trazer o auxílio e conforto suficientes para as necessidades de determinado momento ou a experiência. Quando um homem cai em si e descobre os estupendos poderes ao seu dispor, a revelação geralmente deve-se a uma pessoa amada, o fracasso nos negócios ou alguma aflição física fora do seu controle, existentes
existem inclusivamente certos aprimoramentos do corpo e da mente que a natureza parece propiciar apenas pelo instrumento da tristeza, tais como a eliminação do egoísmo, a arrogância, a vaidade, a soberba, porque a dona Tristeza, como o fracasso, pode ser uma bênção ou uma maldição de acordo com a reação. Se ela é aceite como uma força disciplinadora, necessária sem ressentimento, pode se tornar uma grande bênção. Se causar ressentimento e a pessoa em questão não vê benefícios crescendo dela, pode então tornar-se uma grandiosa maldição, porque a escolha está inteiramente na mente de cada indivíduo. A tristeza é benéfica apenas quando é experimentada com um sentimento de simpatia pelos outros ou quando aceita como um meio de disciplina. Então, bem-vindo. Nunca se fica em contacto mais próximo com a inteligência infinita do que em momentos de profunda tristeza, porque é nos momentos de tristeza que a oração ela é mais eficiente. É com frequência a oração traz resultados positivos quase instantaneamente. A frustração provocada por o amor não correspondido, muitas vezes, leva o momento de virada na vida em que a tristeza faz a sua aparição e atua como um guia para grandes realizações ou empecilhos, que podem inclusivamente levar à destruição total, de acordo com a atitude que cada indivíduo adota em relação a ela. Aqui, mais uma vez, a escolha é inteiramente de cada individualidade, porque nem mesmo o Criador revogará o privilégio de um homem de controlar a própria mente e direcioná-la para qualquer finalidades escolhidas. Nenhum outro poder pode cancelar esse privilégio, exceto com consentimento da própria pessoa. A tristeza, ela pode tornar-se um poder tremendo para o bem, quando transmutada em qualquer tipo de ação construtiva ou reforma pessoal. Em momentos de tristeza, as pessoas lançam fora todos os artifícios de pretensão e se revelam como são. Pois é, a tristeza é a hora da franca confissão, tanto do humilde quanto do orgulhoso. Sem a emoção da tristeza, o homem seria um verdadeiro animal, tão feroz quanto o tigre, mais selvagem e infinitamente mais perigoso. Devido à sua inteligência superior, ao erguer o homem ao plano da inteligência mais elevado, o Criador sabiamente refinou a nossa inteligência com capacidade para a tristeza, a fim de garantir a cada indivíduo moderação no uso da sua superioridade. Um homem sem capacidade para a tristeza é a coisa mais próxima do diabo, do diabo encarnado. Aprenda o pleno significado do que eu estou tentando transmitir.
Aqui, se eu fiz o meu trabalho como estava, ele apresentará a cada ouvinte uma fonte de poder com que todas as circunstâncias desagradáveis podem ser transformadas em serviço útil. Se cada um de vós desse lado possui grande capacidade para a tristeza, também possui grande capacidade potencial para o gênio, desde que se relacione com a tristeza, com uma fonte bem-vinda de disciplina, porque cada tristeza traz consigo a semente de uma alegria equivalente. Procure a semente, germine-a e colha o benefício da alegria. Quando conseguir fazer isso, você não mais se permitirá ser incomodado por coisas tão triviais, baixas, pequenas. Em vez de se consolar com deparar com tristeza, olhe em sua volta até encontrar alguém com uma tristeza maior que a sua, e é nossa obrigação, ajude-o a dominá-la, e eis que a sua própria tristeza terá sido transmutada, um remédio para o corpo e para a alma, porque o tipo de remédio com o que nós podemos curar muitos outros tipos de experiências desagradáveis, de acordo com a nossa consciência espiritual, porque a nossa atitude mental é tudo que faz sentido vencer o calor extremo usando, por exemplo, ar artificialmente resfriado, e vencer o frio extremo com o calor artificialmente produzido. Contudo, enquanto você tenta vencer os desconfortos externos, treine a sua mente para permanecer neutra em qualquer situação, porque a nossa mente é comum, é um mata-borrão que absorve rapidamente a cura de qualquer tinta, absorve, e a maioria absorve inclusivamente a cor do próprio ambiente em que vive. Mas não há desculpas para a nossa mente ser derrotada pelas circunstâncias externas. Se a sua atitude mental muda constantemente sobre a pressão dos testes, você, desse lado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você está perdendo a batalha da vida. É o que acontece se alguém que goza de boa saúde física, mental, sair para o mundo para ganhar a vida e, ao encontrar obstáculos, entrega-se imediatamente ao fracasso. Você só é um fracassado quando aceita na realidade o fracasso. Não é fracassado alguém cuja doença o torna deficiente, nem aquele que continua tentando, apesar das repetidas derrotas. O verdadeiro fracassado é aquele que é preguiçoso fisicamente e mentalmente, a pessoa que se recusa a pensar, a raciocinar, a discernir, a usar a sua vontade ou a sua energia criativa. Então já está morta. Aprendamos a usar a psicologia da vitória. Algumas pessoas aconselham nunca falar em fracasso, mas isso às vezes não basta. Primeiro, analise as causas do seu fracasso, beneficie-se da sua experiência e depois não pense mais nisso, mesmo falhando.
Muitas vezes a pessoa que continua tentando, que permanece interiormente imbatível, é verdadeiramente vitorioso. Não importa que o mundo a considere um fracasso, se a pessoa não se entregou mentalmente, espiritualmente e fisicamente, então não está derrotado. Você está sempre se comparando, por exemplo, com os outros. Se vê alguém mais alerta e mais bem-sucedido do que você, sente-se mal. Esse é um paradoxo da natureza humana. Não lamente a sua sorte, porque no mínimo em que você é invejosa, compare o que tem com o que, em vez de comparar com o que o outro tem. A derrota, porque se a si mesmo se soubesse como é a mente das pessoas, não teria vontade de ser ninguém a não ser você mesmo. Não devemos invejar ninguém. Deixemos que os outros nos invejem o que nós somos. Ninguém mais é. Orgulhe-se do que possui e de quem você é na realidade. Ninguém mais tem uma personalidade como a sua. Ninguém tem um rosto como o seu. Ninguém tem uma alma como a sua. Cada um de nós é uma criação única e deveríamos ter muito, muito orgulho disso. Dizer que o mal não existe é ser um pouco irrealista. Não se pode escapar do mal apenas por ignorá-lo, não é? E o que é o mal? É tudo o que obstrui a realização do bem. E o mal positivo e negativo é o que há. Ambos existem no mundo, não é? Ao tentar manter uma consciência positiva, muitas pessoas acabam tendo um medo irracional dos pensamentos negativos. Desta forma, é inútil negar que os pensamentos negativos, eles existem, mas também não se deve temê-los. Usemos o discernimento para analisá-los, então descartemos-os. Depois que o veneno de um pensamento negativo toma conta do nosso ego, é muito difícil livrar-se dele. Assim, se você esteve doente no último tempo e a tendência é achar que você vai ficar doente para sempre, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mas como pode? Naquele mês passado, aquele mês da doença, conseguiu suplantar muitos e muitos anos de boa saúde, não é? Nós tivemos esse tipo de raciocínio é injusto para com a nossa mente. Os grandes metafísicos sondam a consciência da alma e, com o poder divino que ela possui, removem todos os traços de malignidade da nossa vida. Aprendamos a analisar-se, examinando tanto os nossos aspectos negativos quanto os nossos aspectos positivos. Como você chegou a ser quem é? Quais os seus traços, bons ou maus? Depois comece o trabalho de destruir os grãos estragados. Remova as ervas daninhas das características ruins da sua alma e plante mais sementes de qualidades espirituais, a fim de aumentar a sua boa colheita. À medida que reconhece as suas fraquezas e as remove cientificamente, você fica mais forte. Portanto,
Não se deixe desanimar pelos pontos fracos que possui. Seja capaz de ajudar a si mesmo pela autoanálise construtiva, porque as pessoas que não exercem a capacidade de discernimento, elas são única e unicamente cegas. A sabedoria original da alma está eclipsada pela ignorância. É por isso que sofrem. Pratique a introspeção todas as noites e mantenha um diário mental. E de vez em quando, durante o dia, fique um pouco quieto por um momento, segundos, e analise o que está fazendo e pensando. Quem não faz uma autoanálise nunca poderá mudar. Não muda, não fica melhor. Não fica nem melhor e nem pior. Sabe o que é que fica? Fica estagnado. É um estado perigoso da nossa existência, porque cada um de nós fica estagnado quando permite que as circunstâncias anulem a nossa capacidade de discernir. Quando fizer uma autoanálise todas as noites, observe se você está estagnado. Você não veio ao mundo para se perder nele, e sim para encontrar o seu verdadeiro eu. O pior pecado é esquecer ou adiar o seu maior dever, que é vencer o eu interior e recuperar o seu verdadeiro lugar no mundo. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe, ilumine, guarde e proteja. Graças a Deus.